Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, aquele podcast que tem a obrigação de trazer, por meio de pessoas maravilhosas, histórias de vida sobre marketing, empreendedorismo e tecnologia. Curiosidades à parte, o nosso convidado de hoje, ele foi o primeiro convidado do Bluecast há 2 anos atrás. A gente começou o projeto há 2 anos atrás. Na época, eu gravava com meus outros 2 sócios, que é o Rodrigo e o Celso. E a pessoa de hoje foi a primeira pessoa que aceitou fazer o piloto com a gente do que acabou se tornando esse projeto que a gente já traz há 2 anos. Obviamente, muita coisa mudou de lá pra cá. E eu quero apresentar o Vitor Rezende. Se apresente. E aí, pessoal, muito prazer, sou o Vitor, tô aqui de novo, é um privilégio estar aqui, ver a evolução de tudo isso, acho que principalmente do estúdio. A gente primeira vez gravou na nossa sala de reunião principal lá na Blue e é incrível ver o que isso se tornou de fato. E poder ter sido o piloto foi uma honra e tá sendo uma honra estar aqui novamente. E foi um formato bem diferente, né, cara? Primeiro, obrigado por ter aceitado voltar, agora numa configuração um pouco diferente, não só o estúdio, mas a própria conversa em si é um pouco diferente do que a gente fez. Eu não sei se você lembra, ou com certeza lembra. A gente gravou como live, né? Sim, quando a gente fez a primeira contigo sim. foi com live. E, pô, teve participação de amigo, família, um monte de gente zoando também, né? Falando pra gente fazer umas perguntas aleatórias, totais no negócio. Sim. Não, foi legal, a galera até tava acompanhando no escritório, a gente conseguiu colocar nas nossas televisões e tal. Mas, claro que o formato foi completamente diferente, foi uma coisa muito mais descontraída e tudo mais. Mas ver o quão isso cresceu e o projeto, né, de piloto e o que se tornou hoje, é magnífico ver tudo isso. Cara, e com certeza você faz parte disso. Você, vamos dizer assim, foi quem iniciou o projeto com a gente, né? E é uma honra, como eu falei, ter participado tanto no começo, quanto voltar aqui para poder, enfim, trazer assuntos mais formais, mais aprofundados, seja do nosso mercado, seja do nosso dia a dia, e até mesmo sobre a minha evolução de lá pra cá, porque, enfim, se eu vejo fotos daquele primeiro que a gente fez perto do que a gente é hoje, tipo assim, é uma evolução. Eu acho que assim como o projeto evoluiu, nós como pessoas também evoluímos muito de lá pra cá, mesmo que seja um curto tempo, eu acho que dá pra ver nitidamente, assim, o quão evoluímos. E esse era um dos temas que eu queria tratar hoje, na verdade. Falar que, pô, legal, dentro dessa janela aí de 2 anos que a gente teve a primeira experiência juntos naquela live pra hoje, muita coisa mudou. Mas uma das coisas que eu queria trazer era um tom realmente mais profissional dessa vez, pra gente poder abordar a sua vida desde quando criança até agora, mas numa perspectiva mais estrutural de aonde o Vitor chegou, como o Vitor chegou, as referências que o Vitor teve, tanto na infância quanto na adolescência, como um jovem adulto que você é agora, e o como que se deu tudo isso. Então, uma das coisas que é legal de comentar é que dentro desses 2 anos você continua com a gente, não mais no mesmo cargo, o que é excelente, né? Houve progresso, como você mesmo disse, não só do estúdio, mas também da sua carreira. Então, é mais para esse caminho que eu gostaria de abordar, e conforme você for entregando as coisas, eu vou explorando algumas, vou trazendo outras curiosidades de mercado, porque também tem alguns pontos que eu gostaria de escutar a sua visão sobre o nosso mercado, tecnologias e etc. Mas, bom, vamos por partes. Beleza. Então, voltando lá na tua infância, cara, como era você na infância? Eu era eu acho que um pouco muito mais rebelde do que eu sou hoje. Claro que hoje eu sou um homem muito mais bem formado, consciente, enfim, eu maduro, por assim dizer. Mas eu sempre fui um Vitor muito extrovertido. Então, tipo, eu era aquele tipo de pessoa que interagia com todo mundo, literalmente, desde pequeno. Seja amigos de rua, todos os meus vizinhos, eu me interagia com a maioria deles. Na escola, principalmente. Então, tipo, eu sempre tive muitas amizades, mas pela facilidade que eu tinha em me comunicar com as pessoas. Eu me comunicava de uma forma muito transparente e verdadeira. Sempre fui eu mesmo. E isso acabava aproximando cada vez mais pessoas ao meu redor. Dava um pouco de trabalho pra minha mãe, porque, querendo ou não, professor, o aluno que fala tanto dentro da sala de aula, ele interrompe um pouco a aula. Mas ainda assim, por mais que eu
tivesse a parte da bagunça, tivesse a parte... Os momentos mesmo de ser extrovertido com a galera, eu nunca deixei de focar no meu estudo. Porque, enfim, eu, diferente dos meus vizinhos do bairro onde eu morava, eu era o único que estudava em uma escola particular. Da qual a minha mãe sempre se esforçou muito, tanto minha mãe quanto meu pai, se esforçaram muito para bancar aquilo. Porque financeiramente uma escola particular há uns anos atrás era muito mais caro, porque, enfim, o poder aquisitivo naquele tempo não era o que é hoje, por exemplo. E as oportunidades também não eram as mesmas. Então, nunca tive bolsa de estudos, por exemplo. Então, sempre foi minha mãe que bancou tudo isso. Só que por mais jovem que eu fosse, eu já tinha total consciência disso. E é isso que me motivava a, enfim, ter notas boas, por mais que eu fosse bagunceiro, brincasse com a galera dentro da sala de aula. Eu tinha o meu momento de foco, então eu prestava realmente atenção na aula para mim conseguir exercer aquilo que eu aprendi nas provas e sucessivamente passar de ano. E assim foi indo ao longo do ensino fundamental. Eu passei o ensino fundamental inteiro em uma única escola, que era a única escola particular, enfim, no meu bairro, que era o Grajaú, era o Colégio Intelectos. Era a única escola particular ali da região. Era rodeado por escolas públicas. Então eu sempre tive contato, a maioria dos contatos que eu tive fora da escola, claro, tinha meus amigos da escola particular, mas a maioria não moravam ali no bairro, eram de outras regiões. Eu sempre tive muito contato com alunos da escola pública, que eram os meus amigos ali de vizinhança. E querendo ou não, a gente acaba se comparando, né? Por exemplo, eu brincava das mesmas brincadeiras que eles, fazia tecnicamente as mesmas coisas que eles, mas por conta desse privilégio, essa oportunidade que minha mãe me deu de estudar em uma escola muito boa desde muito novo, eu acho que foi o principal fator influenciador para me tornar o profissional que eu sou hoje. E que, inclusive, eu sou muito grato a ela por conta disso. Hoje eu tenho muito mais consciência do que naquela época, mas ainda assim, naquela época eu já tinha consciência de que eu precisava aproveitar aquela oportunidade, porque todos os meus amigos da região não tinham aquela oportunidade. E hoje eu vejo a diferença. Alguns, claro, eu tenho um acompanhamento ainda de vida hoje, eu vejo a diferença de cabeça, maturidade, assuntos a ser trocados. Então, tipo assim, tudo isso influenciou muito. Como eu falei, eu estudei, aí voltando, né? Eu estudei sempre na mesma escola, até o ensino fundamental inteiro, então do 1º ao 9º ano, eu estudei na mesma escola, então eu tinha um convívio com muita gente. Eu vi muita gente saindo, eu nunca saí da escola, então, tipo, eu ficava, putz, cara, você saiu, eu ficava chateado quando um amigo ou outro mais próximo saía e ia pra outra escola. Mas a escola, ela só ia até o 9º ano. Então, no ensino médio, eu precisei mudar de escola. E aí eu mudei pra outra escola particular. Aí era o Colégio Certos, inclusive. E aí era uma escola muito maior, muito mais bem estruturada do que era o Colégio Intelectos, até por conta de pessoas. Mas e na mesma estrutura. região ainda do Grajaú. Exato. Era na região, próxima, era ali no Primavera, Interlagos ali, então tá bem pertinho. Mas era uma escola muito maior do que era o Colégio Intelectos, por exemplo. Então lá tinham 1º ano A, B, 2º ano A, B. Várias turmas porque tinha mais gente. Exato. E a estrutura de colégio era muito maior do que eu tinha antes. Então o processo de adaptação aconteceu muito rápido porque eu ainda, assim, tinha, como eu falei, eu conhecia muita gente naquela época. Extrovertido, já chegou fazendo amizade com todo mundo. E eu já te conhecia algumas pessoas ou outras do colégio, justamente pela proximidade que eu tinha ali da região e amigos e tudo mais. Então eu tive muita facilidade também de adaptação nesse colégio, por mais que eu tivesse passado 8 anos da minha vida em um, assim que eu mudei pra esse outro pra fazer o ensino médio, a minha adaptação foi muito rápida. E assim como no outro, eu também acabei pegando amizade com, enfim, meio mundo dentro do colégio. Desde até o ensino fundamental, tinham, tipo, crianças que às vezes viam a gente jogando futebol na quadra e aí pegavam a proximidade, querendo ou não, como alunos mais velhos. Entrei no 1º ano, do 2º ao 3º eu já tinha amizades ali. Então eu sempre fui assim, muito extrovertido, comunicativo, verdadeiro também com as amizades que eu tinha. Sempre fui muito seletivo, eu falo que eu conheço muita gente, mas eu sou muito seleto com as pessoas que eu tenho ali no meu dia a dia a ser mais aberto ou até mesmo me aprofundar. No seu círculo de amizade próximo são poucas pessoas. Exato. Embora você conheça muitas pessoas, você filtra quem você quer perto pra você se expor verdadeiramente. Exatamente. Não que eu não me exponha verdadeiramente com as outras, mas ainda assim de uma maneira de uma maneira mais mais íntima. Então, eu sempre fui muito seleto, assim, em pessoas. Eu sempre procurei pessoas que, às vezes, fizessem sentido, pessoas que fossem referências, pessoas que me pudessem me mostrar além do que eu já conhecia como pessoa, desde aprendizado
escolar, extraescolar. Então, eu sempre procurei me aproximar de pessoas que tivessem algo a me agregar. Então, nunca foi com pessoas que talvez tivessem a mesma linha de raciocínio que eu. Sempre foram pessoas muito contrárias, às vezes. Então, tipo, por mais que rolasse aquela amizade íntima, tinha muito debate. Mas eu sempre valorizei isso porque eu acho que isso foi o que mais me agregou de lá pra cá. Tá. Tanto que aqui na Blue eu me envolvo com a maioria da galera, mas ainda assim tem, óbvio, pessoas mais seletas ali, mais próximas, mas eu sei que essas pessoas seletas mais próximas, elas talvez não tenham nada de semelhante, sabe? Tipo, a Você pessoa... busca coisas complementares àquilo que você enxerga que te falta, talvez. Exato. E é o que casa muito. E não é que eu necessariamente busque por isso, mas simplesmente acontece. Parece que eu tenho esse lance de conseguir me aproximar de pessoas que tenham certos pontos e características diferentes, seja de conhecimento, como eu falei, ponto de vista, mas que de certa forma eu consiga me aproximar delas a um nível de intimidade, de querer estar próximo delas, e aí sucessivamente eu vou meio que filtrando e agregando coisas que elas têm a me trazer ali. E aí isso foi desde pequeno até hoje em dia. Mas por curiosidade, cara, e isso realmente é um fato interessante pra gente explorar, porque geralmente pessoas buscam algo que tende à zona de conforto. Eu que te conheço já há mais tempo, perfil de atleta, competitivo, você traz várias coisas que fogem à tendência de zona de conforto, que é o oposto de 99% da população. Isso que você acabou de entregar é uma situação interessante, porque até na sua vida pessoal você busca estar em situações que teoricamente te proporcionam estar fora da zona de conforto, porque são pessoas que não pensam necessariamente como você, então sempre vai gerar uma determinada discussão, que se há maturidade no grupo é uma boa discussão, ou espera-se que seja dessa forma. O como isso vem desde criança? Porque geralmente uma criança que é colocada numa situação como essa, ela tem referências. Vou pegar essa palavra porque essa palavra ela se faz importante. A criança ela cresce e ela se molda de acordo com referências que ela traz. Então, quem foram as suas referências quando criança, adolescente, jovem, adulto, no sentido de, por exemplo, colocar você frente a esses desafios e gostar dos desafios? Obviamente, isso pode ter algo a acrescentar que vem do seu próprio perfil, mas que antes do seu próprio perfil isso é provocado por referência. Minha mãe é a principal referência para isso. E aí, de onde vem esse aspecto? Não é uma referência, como é que eu posso dizer assim, que eu, por exemplo, ela me mostrou como deveria ser feito, mas pelo estilo de vida que ela levava e as referências que ela tinha. Tá. Então, minha mãe sempre foi babá, sempre cuidou de crianças, mas ela cuidava de crianças de famílias com poder aquisitivo maior do que o nosso, por exemplo. Então, essas famílias já tinham uma cultura, já tinham um estilo de vida, e querendo ou não aquilo, né, a casa que essas pessoas moravam, o estilo de vida que elas levavam, trazia muita referência pra minha mãe de uma vida que, por exemplo, ela gostaria ou batalhava pra ter. Ou pelo menos fazia com que o filho dela se esforçasse pra ter. Então, desde pequeno, por exemplo, ela cuidava de outras crianças. Mas, às vezes, ela me levava junto com ela, por exemplo, em algum caso em específico, porque, querendo ou não, as famílias acabavam se aproximando muito dela de uma maneira muito próxima, porque ela cuidava dos filhos daquela pessoa. Então, tipo, ela era detentora, por exemplo, às vezes até mesmo da educação, porque ela passava a maior parte do tempo com o filho daquela pessoa. E aí eu pegava proximidade com o filho, às vezes por mais pequeno que fosse eu mais velho, ainda pegava proximidade com o filho, aí pegava proximidade com a mãe, que era a patroa dela, ou com o próprio patrão dela, então tinha muito esse lance de intimidade. E aí eu vivenciando aquilo, né? Eu, tipo, sempre, querendo ou não, morei na periferia, de certa forma. Claro que não 100% na periferia, mas em bairros que não eram nobres, digamos assim. Claro. Mas poder ter acesso àquele tipo de pessoa, eu falo assim, né? Enfim, de uma cultura ou de um poder aquisitivo algo diferente do que eu você poderia ter a vivência Exato. Ficando, por exemplo, somente dentro do seu bairro, talvez. Exato. Então eu saí do meu bairro e ir para um bairro nobre e entrar dentro de uma casa de uma pessoa que tinha um poder diferente, uma cabeça diferente, uma cultura diferente,
me trouxe esse olhar de eu quero isso pra minha vida. Legal. E além disso, minha mãe também, eu acho que intencionalmente, por mais que às vezes pode ser que não, porque eu nunca tive essa conversa com ela, mas se a gente para pra refletir agora, muito disso acabou criando a cabeça que eu tenho hoje. Claro. Então, a escola que eu estudava, as pessoas não eram as mesmas pessoas que eram os meus vizinhos, por exemplo. Então, eles tinham outro estilo de vida, eles vestiam outras roupas, eles vestiam, tipo, eles, enfim, falavam de outras formas. Tudo isso influenciou, mas de primeira instância a referência sempre foi minha mãe, por conta disso, enfim, dessa proximidade que ela tinha com essas pessoas, o estilo de vida que ela adotava, então ela sempre me mostrava que a gente poderia ser muito melhor daquilo que a gente tinha naquele momento. Claro. Mas se a gente batalhasse, enxergasse o mundo da maneira como deveria ser, Uhum. pra conseguir conquistar aquilo. E aí, claro, estudar em escola particular me fez abrir a mente para um mundo além do que eu morava ali no meu bairro, por exemplo. Então, pô, a galera usava uma roupa de marca e tal. Então, tipo, os meus vizinhos não. Então, tipo assim, minha mãe sempre me deu muito isso. Tipo, ela sempre, tipo, claro, do jeito que ela tinha pra dar, no máximo que ela certeza. tinha. Mas ela acabava ou não patrocinando muito isso, né? Porque, tipo, ela via que a galera vestia também. E eu falava, pô, mãe, eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. Mas por quê? Porque eu tinha uma influência Claro. daquele ciclo ali. E isso foi desde novo. Então, tipo, do ensino fundamental até o meu ensino médio, as pessoas que eu convia, como eu falei, sempre foram pessoas que tinham algo pra me agregar. Uhum. Essas pessoas talvez não morassem ali, talvez não moravam na mesma região que eu, então elas tinham outro ponto de vista de mundo, de jeito de falar, de objetivos, e tudo isso acabou influenciando muito na minha formação ali desde pequeno. Isso é interessante porque você tinha a visão dos dois mundos, na verdade, né? Então você, dentro do seu bairro, convivia com pessoas que tinham uma determinada realidade, aí você tinha contato com as pessoas dos quais sua mãe trabalhava, que te proporcionavam uma outra visão. Na escola você também tinha um outro contato com outra realidade, e é legal porque, assim, dentro de tudo que você falou, dá pra perceber que a grande referência que você teve em todo esse período da sua vida foi a sua mãe. Então, dentro disso, ela passava essas realidades pra você, e aí tem as duas situações. Ela auxiliando na construção do seu caráter, e você tentando absorver tudo isso da melhor forma para compor quem você é hoje, que você bem pontuou, uma pessoa obviamente muito mais madura e que trouxe toda essa bagagem de uma forma positiva. Abordando especificamente a realidade agora do seu ensino médio. Por que ensino médio? Porque quando a gente é criança, como a gente bem pontuou, a gente tem referências, tem todas essas coisas. Quando a gente chega no ensino médio, a gente vive um choque de realidade. Porque, ironicamente, a gente já está na puberdade, você acredita que você é dono do seu próprio nariz, você acha que você já sabe de tudo, as referências começam a mudar, aqui não me entenda errado, eu digo porque até aquele momento, por exemplo, a sua mãe era a sua grande referência, agora já com uma cabeça um pouco diferente, você começa a olhar para fora de casa, você começa a ver, sei lá, exemplos bobos, mas para fazer sentido, você começa a ver talvez atores, atrizes, pessoas da mídia. Você começa a olhar para fora de casa, ver pessoas que talvez possam ser referências para você. Então começa a ter ali esse choque de realidade do que você vivia da formação de caráter e agora o estou preparado para o mundo, muito embora a gente não esteja. Então, como que foi essa fase de adaptação para você? Você mudou de escola, uma escola maior, tem toda essa outra realidade, esfera de influência. E aí depois a gente entra numa faculdade, etc. Então, como foi essa fase para você, essa introdução à adolescência / jovem adulto? Foi bem complicada. Tipo assim, complicada a nível, às vezes, de eu entrar muito em conflito com a minha mãe, que sempre foi minha referência, por exemplo. Que doideira. É complicado, porque, tipo, é exatamente esse choque de realidade que eu tive, de enxergar as coisas de uma outra maneira, querer ser dono da própria razão, por exemplo. Mas eu sei que foi um período que eu tive muitos conflitos com a minha mãe, porque, tipo, minha mãe se divorciou do meu pai assim que eu tinha 9 anos. Então eu fui morar com a minha mãe, continuava tendo contato com meu pai, ele sempre fez muito por mim, então não tinha como não ter esse contato com ele. Mas eu sempre morei com a minha mãe.
Minha mãe sempre passava o dia inteiro fora por conta do trabalho, justamente. Então eu ia pra escola de manhã, voltava da escola. Na época eu ainda jogava futebol, então treinava a tarde inteira, voltava no final do dia. Ela ainda não tinha chegado. Quando dava umas 8 horas da noite, ela chegava, por exemplo. Mas ela sempre saía antes de eu ir para a escola, por exemplo. Então eu criei uma independência muito jovem, assim, vai. Uhum. Porque querendo ou não, eu tava no ensino médio, mas no ensino médio, às vezes, por exemplo, na minha época, tipo, as pessoas ainda, por exemplo, o pai levava na escola, Sim. ou ia de peru escolar. Então, tipo, não é como é hoje, né? Tipo, mas ainda assim, acho que aquela juventude ainda era muito dependente dos pais, assim, digamos. Só que eu criei uma independência muito jovem, ainda assim, porque eu ficava a maior parte do tempo sozinho. Uhum. Então eu tinha que me alimentar sozinho, tipo, por mais que minha mãe deixasse algumas coisas, né, pré-prontas ali, eu tinha que meio que me Se virar. virar. Exato. Porque eu morava com ela, então eu passava a maior parte do tempo sozinho em casa. Então eu tinha minha alta responsabilidade de ter que acordar pra ir pra escola, porque ela não tava ali pra me acordar. Então, ia pra escola já sozinho, voltava da escola sozinho, tinha que me alimentar, e pegava transporte pra depois ir treinar, depois voltava. Então, essa disciplina que eu tive que ter e essa responsabilidade, ela veio muito jovem. Mas ainda assim, eu tive boas referências, mas aí, né, voltando pro lado de ator, por exemplo. A disciplina, eu venho pra falar que vem do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Que eu sempre vi como um atleta de alta performance, que, enfim, eu me identificava em muitos aspectos, né? Desde aspecto estético, de ser aquele cara extremamente vaidoso, que se cuidava muito, enfim. Mas competitivo, enfim, sempre queria ganhar. Mas ainda assim o lance da disciplina, de que para conseguir aquele resultado eu precisava me esforçar muito para obtê-lo. E como referência, acho que foi isso nessa transformação. Mas aí voltando no ponto de ter esses conflitos com a minha mãe na juventude, por exemplo. Teve dias que eu queria, por exemplo, sair de casa porque eu já não aguentava, por exemplo, a minha mãe falando, pô, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, porque eu já passava boa parte do tempo sozinho. Uhum. E aí, como eu, detentor da minha própria razão, falava, eu não quero fazer isso agora, eu não quero fazer isso agora. Enfim, teve momentos que a gente realmente entrou em certo conflito, assim. Mas, justamente por ter pessoas próximas a mim, e aí pessoas, eu tô falando amigos, né? Uhum. Próximos a mim, que também tinham, de certa forma, o mesmo estilo de vida. Então, por exemplo, tinha um amigo, o Luiz, por exemplo, que o apelido dele é Robinho. Ele também era filho de mãe solteira, que trabalhava fora de casa, que era filho único, que a mãe tinha que estar ali diariamente porque era o único suporte que tinha e tal. E ainda diferente de mim, ele não tinha o pai dele tão próximo. Certo. Mas ele sempre foi muito consciente a nível de estudar psicologia desde os 16 anos, 17 legal. anos de idade, estudar psicanálise, então em se autoconhecer muito novo. E ele sempre foi uma grande referência pra mim, porque a gente era muito próximo, por ter essa proximidade de vida e estilos de vida similares, exato. né? A gente acabou se aproximando muito e de uma maneira muito aleatória, assim, sabe? Tipo, a gente nem morava tão próximo um do outro. Mas vocês se conheceram na escola? Não, a gente se conheceu jogando futebol. Tipo, a gente Tá. jogou futebol muito novo, Aham. tipo, 9 anos, mas aí a vida, por acaso, fez a gente se encontrar numa festa anos depois. E aí, Doideira. depois dessa festa, a gente se encontrou, se aproximou de novo e aí perdurou por um longo tempo de amizade. Uhum. Ele, por se auto já conhecer muito novo, foi a minha principal referência em questão de eu ter um amigo pra conseguir conversar e falar, pô, mano, minha mãe tá enchendo o meu saco, falando pra mim fazer isso e aquilo e tal, não sei o quê. Ele era o tipo de amigo que falava, mano, você sabe que você tá errado, né? Tipo, você sabe que você não pode agir dessa forma, né? Por isso, isso e isso. Então, ter essa pessoa com um ponto de vista diferente, como eu falei, coincidentemente, eu me aproximava de pessoas que não tinham o mesmo ponto de vista, mas que traziam algo pra mim me agregar de certa forma e conseguir evoluir e enxergar as coisas de um outro ponto de vista. Uhum. Mas você era aberto a isso? Era. Ou Com você era ele. teimosão? Não, incrivelmente, com ele, com pessoas que tinham essa visão e que eu tinha uma certa intimidade, eu conseguia ser assim. Diferente do que a Tá. minha mãe, por exemplo, que ela falava uma coisa e eu falava, não, tá bom. Não, mas isso é até natural, porque chega uma hora que a gente cria esse conflito de fato, né? Sim. E é uma convivência que vem desde a vida. Então,
naturalmente você começa a confrontar a realidade da pessoa que você tem dentro de casa com realidades que você vê fora. Sim. E às vezes, dado o momento da vida, você dá mais valor pra fora do que pra dentro. Sim. E aí dá esses choques e esses atritos, mas isso é natural da maturidade, cara. Você Sim. tava passando por isso. Não, e o bom é que eu tive esse ouvido aberto pra uma pessoa muito boa. Aham. Então, tipo, ele não era uma pessoa... Por exemplo, eu poderia, se eu fosse, né, tipo, fora de si, eu poderia dar ouvido pra qualquer um outro que falava, não, Sim, sua mãe tá claro. errada mesmo e tal, não é assim. Então, graças a Deus, eu tive esse amigo que era muito consciente desde novo e que conseguiu me ajudar nesse lance de formação. Então, ele acabou sendo uma grande referência, tipo, um amigo que se tornou uma referência, necessariamente, no momento que eu mais precisava, de um conselho de uma pessoa que era consciente, que era um amigo, que era próximo e que eu conseguia ouvir, captar e entender que aquele ponto de vista fazia sentido. Legal. Então ele foi muito influente ali nesse período que eu tive de transição de criança para adolescência e depois um pouco mais para uma fase mais adulta, assim, querendo ou não, com os 18 para os 19 anos já. E aí, nessa fase da sua vida, a gente também passa por uma decisão muito importante que é o que a gente quer para o futuro. E aqui a gente pode abordar inúmeros assuntos mais polêmicos, como uma determinada falta de preparo do sistema de ensino educacional para saber o que você vai fazer da sua vida. A gente não tem um teste de vocação, a gente não tem um direcionamento. Por você ser extremamente comunicativo e etc., eu já talvez saiba para o caminho que você vai seguir depois, mas o que você queria fazer de faculdade? Ou como que essa informação chegou pra você? Por exemplo, eu tô entrando no ensino médio, vou ficar aqui durante 3 anos, depois eu tenho que escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Como que foi essa descoberta pra você? Tipo, sei lá, eu vou ter que fazer faculdade, eu vou fazer publicidade, eu vou fazer marketing, eu vou fazer relações públicas, eu vou fazer TI, eu vou fazer engenharia. Como que chegou isso pra você e o que você pegou pra falar isso aqui que eu quero fazer? Boa. Eu tive que escolher minha faculdade, eu digo aos 45 do segundo tempo, que foi no meu último ano de ensino médio. Por quê? Como eu falei, eu treinava. E eu jogava realmente e treinava pra me tornar um jogador profissional. Na época eu jogava... ainda tinha isso, né? Então, tipo assim, era um sonho que foi indo até... Eu levei até o limite, até onde dava. Eu jogava realmente num clube de empresários, na Francisco Morato, que inclusive quem bancava tudo era o patrão da minha mãe, então ele me apadrinhou. E aí, seu Diego, sou muito grato a ele justamente por conta disso. Foi um grande influenciador também na minha vida, desde cabeça que eu tinha que ter pra conseguir realmente, ó, esse é o sonho que você quer? Beleza, eu vou te ajudar, então você vai correr atrás. Então, eu fui até o limite, jogava nesse clube de empresário, então eu conciliava ali o ensino médio com os treinos. Chegou no último ano, no terceiro ano, eu recebi uma proposta para ir morar lá em Atibaia, jogar por um clube lá, fazer um teste de, tipo, 1 mês e meio, mais ou menos, para jogar em um clube. Falei pra minha mãe, pô, mãe, é uma oportunidade e tal, tipo, quero muito, já tô no terceiro ano de ensino médio, tô quase acabando a escola e tal, não sei o quê. Ela, beleza, você vai... te apoio, a gente vai te levar, a gente vai ver como que é a estrutura do clube e tudo mais. Porém, você vai ter que terminar o ensino médio, né? Que faltava meio ano pra mim terminar o ano letivo ali e concluir o ensino médio. A gente foi pra Atibaia, aí a estrutura do clube, tipo, bacana e tal, a galera receptiva e tudo mais. Tinha uma conselheira nesse clube que era responsável por, enfim, saber se os meninos estavam indo pra escola, se não estavam. Formação então, tipo, da galera. Exato. Então, ela foi responsável por ir atrás de uma vaga em uma escola. Só que aí que tá, lá não tinham escolas particulares na proximidade. Então, a realidade ia mudar porque eu ia ir para uma escola pública. Porque tinha um ônibus que buscava os meninos no alojamento e levava para as escolas que tinham ali na região, que eram todas públicas. Passou mais ou menos um mês que eu tava lá, ela não tinha conseguido uma vaga ainda numa escola pública. Porque esse é um ponto também que acaba interferindo em tudo. Então, tipo, você não tem a vaga, tem toda uma burocracia pra isso. E eu tava, tipo assim, no meio do ano letivo, tecnicamente, o que era muito mais difícil. Ela não conseguiu essa vaga. E aí, tipo assim, eu não sei se eu não consegui me adaptar. Tipo, eu gostava da galera, a galera era, tipo, de gente boa e tal. Mas a cidade em si ali, tipo, de Atibaia, porque eu sempre morei em São Paulo capital, tipo, tudo bem agitado, Loucura. conseguia, tipo, sair de um lugar e ir pro outro com muita facilidade. Lá não, já era uma cidadezinha, tipo, interior, assim, querendo ou não, Atibaia.
mas que eu não consegui me adaptar muito bem, assim, tipo, sabe, ao estilo da cidade e Sim, tal. sim, claro. E aí, sentia falta de amigos, sentia falta de família, sentia Óbvio. falta de tudo isso, porque querendo ou não, era eu sozinho ali com uma parte de gente, tipo, que era de De fora, vários de lugares vários lugares diferentes, do todo mundo Brasil. tá atrás do mesmo sonho que você. Exatamente. Então, tipo assim, aí minha mãe foi, eu lembro muito bem, a gente trocando ideia por telefone, ela falou, ó, não acharam escola pra você ainda e tal. Eu quero e lutei muito pra que você tivesse uma formação em escolas boas, Aham. mas eu quero muito que você termine sua escola. Aí, tipo, isso meio que tocou na minha cabeça. Falei assim, pô, mano, não tô me adaptando legal aqui e tal. Quer saber? Eu vou voltar pra São Paulo, tipo, e é isso. Vou continuar treinando lá e tudo mais e Tá. vou ver no que dá. Enfim, larguei tudo no clube lá no meio do teste, tipo, larguei tudo, voltei pra São Paulo. Assim que eu voltei pra São Paulo, eu já voltei a estudar na escola que eu estudava, que era o certo, querendo ou não, porque, tipo, a facilidade de você voltar pra uma escola particular é muito Teoricamente você mais... já tava no sistema inteiro, né? Você tinha Exato. pelo menos ali uns 2 bimestres de nota já tava É, tudo sim, tipo, só encaminhado. perdi, tipo, sei lá, um mês, digamos Aham. assim, de matéria. Voltei pra mesma escola, terminei o ensino fundamental, o ensino médio, na real, terminei o terceiro ano. E aí, assim que eu terminei, eu falei, tá, beleza. Tipo, tô treinando aqui ainda. Aí a maioria dos meninos que estavam lá no clube já não estavam mais, porque a intenção do clube era jogar um campeonato. Depois desse campeonato, a maioria vai pros times Pra que se algum lugar. interessarem, Aham. exato. A maioria dos meninos que eu tinha intimidade já não tava mais no clube. Eu falei, mano, quer saber? Tipo, acho que eu não quero Não é mais pra voltar pra ser. lá. É, não é pra ser, não quero mais voltar pra lá. Aí eu fiquei, tá, beleza, terminei agora, então, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais jogar futebol, não. Tipo, eu vou viver o que tem que ser vivido pra mim conseguir me manter. Não vou só viver de um sonho assim como foi a minha vida Certo. inteira. Então, tipo, sempre me dediquei muito ao futebol pra conseguir viver daquele sonho. Já que não é possível, eu vou virar a chavinha e vou correr atrás do meu, assim como minha mãe me ensinou, pra que se eu quero as coisas, eu tenho que dar Conquistar. meu jeito e conquistar. E aí foi o ponto. Comecei a pesquisar muito para entender que tipo de faculdade eu poderia fazer, até porque eu nunca tinha parado para pesquisar aquilo. Ou parado para, por exemplo, pensar em algo que eu poderia ser além de jogador de futebol. Eu tinha muitos amigos próximos que, coincidentemente, já estudavam publicidade. Tipo, amigos da escola, então, tipo, de amigos de ciclo mesmo, de pós-escola, que eu acabei fazendo, querendo ou não. Tinha pais desses meninos que também eram voltados para publicidade, para comunicação de certa forma. E aí eu comecei a trocar ideia com essa galera para entender. Pô, cara, me falei, como que é o seu curso? Tipo, o que que você faz lá? O que que você aprende lá? Uhum. Aí ele foi me contando a experiência de dentro da faculdade que ele tinha. E aí os profissionais da área vinham com os insights que eles tinham referente ao que era a área de Uhum. publicidade, do marketing em geral para eles. E aí, na época, eu namorava uma menina que ela já estudava e fazia, por exemplo, biomedicina, tipo, completamente aleatório. Eu sabia que aquilo não era o que eu queria pra mim, Certo. porque, enfim, por conta da complexidade, não achava que fazia sentido pra mim estudar aquilo, porque Uhum. não era algo que eu ia me identificar de certa forma. Uhum. E aí eu comecei a literalmente me perguntar, putz, cara, O que que eu vou fazer? que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? E aí eu pedia pras pessoas me falarem, pô, tipo, o que que você acha que eu tenho cara de ser? Tipo, ah, você fala muito bem e tal, tipo, você gosta de conversar com as pessoas e tudo mais, você se expressa muito bem. Por que que você não vai pra área da comunicação? Uhum. Aí eu comecei a procurar faculdades de comunicação. E aí foram aparecendo várias, eu fui vendo a grade de Uhum. cada uma desses cursos pra conseguir entender. Aí que tá, eu fiquei entre publicidade e propaganda, e aí a Unip dava propaganda e marketing. Uhum. E eu vi a grade de uma e vi a grade da outra, eu me interessei muito mais pela área da comunicação, que estava voltada em propaganda e marketing, do que pra publicidade e propaganda em si. Certo. Foi uma decisão que eu fiz em um semestre, até porque eu não, tipo, eu terminei, se eu não me engano, em 2015, ensino médio, mais ou menos, 2015, 2016, eu acho, ou 17, não lembro exatamente. Mas eu sei que eu demorei um semestre, então eu fiquei de janeiro até junho fazendo essas Decidindo o que você queria pesquisas fazer. e decidindo o que eu queria fazer, né? Isso já formado no ensino médio. Aham. Aí, assim que eu decidi, eu simplesmente fui lá, fiz a prova, passei no vestibular da faculdade, que não é muito difícil também, porque a faculdade é particular. Tá. Comecei a fazer o curso, e aí no curso em si, tipo, eu já fui realmente dedicado a, eu estou aqui para aprender, diferente Legal. do que é o ensino médio, por exemplo. Claro que eu tava ali para aprender, mas ainda assim tinha proximidade com amigos e tudo mais. Tinha extra, né? Então tinha futebol também na escola e tudo mais.
Mas, coincidentemente, como eu falei, eu acabava automaticamente me aproximando de pessoas que tinham algo a me agregar de certa forma. Então, a primeira pessoa que eu comecei a trocar ideia foi uma que eu troco ideia, tipo, por exemplo, até hoje, Uhum. depois que acabamos o curso. Uhum. Era uma pessoa mais velha do que eu, tipo, 2, 3 anos mais velha, mas que já tinha experiência, por exemplo, de trabalho, porque eu nunca tinha trabalhado até então sempre estudei, nunca tinha trabalhado. Saí do ensino médio, fui pra faculdade sem ter trabalhado. Uhum. Esse cara já tinha trabalhado. Depois eu me aproximei de um outro que era mais velho ainda do que ele. Tipo assim, ele tinha, sei lá, 10 anos a mais do que eu. Certo. Então, tipo assim, ele já era casado, já tinha filho. Então, tipo, já tinha trabalhado em várias... realidade completamente. Exato. Só que, tipo assim, dos dois tinham muito a me agregar. Porque, tipo, a ideia que a gente trocava ia muito além do que eu já sabia. Sim, Seja claro. de ponto de vista, seja de conhecimento e tal. Então, me aproximar deles me fez realmente falar, pô, acho que eu tô no Tem um lugar mundo certo. novo aí pra eu Exato, explorar, pra mim né? explorar. E aí foi isso, tipo, comecei a faculdade, como eu falei, sou muito comunicativo, então já no segundo semestre já me comunicava com a sala inteira, o Aham. que não é muito fácil, porque são pessoas completamente diferentes do que é na Sim. escola, no ensino médio, por exemplo. Mas foi uma experiência, assim, muito leve. Eu falo, tipo, a faculdade não teve aquele peso de que, meu Deus, é a faculdade, sabe? Uhum. Tipo, eu comecei a fazer, fui seguindo o fluxo, e aí me formei, tipo, foi uma coisa, como é que eu posso dizer assim... Muito fácil, mas fácil pela facilidade que eu tinha em me comunicar com as pessoas, saber me expressar e depois de um tempo entender que realmente fazia sentido e que eu tinha tomado a decisão certa, sabe? Não foi assim, tipo, porque no primeiro semestre eu vi muitas pessoas já trancando o curso, tipo, no segundo semestre já não tinha a mesma galera. Porque acaba acontecendo aquilo que eu falei mais cedo. As pessoas, elas acreditam que elas têm uma vocação para seguir determinada área, mas não que quando você passa a ter contato com essa área, isso vai acontecer de Sim, fato. sim. Então, como não há essa determinada preparação para o que você vai seguir, existem muitas pessoas que começam um determinado caminho, se identificam, como foi o seu caso. Pô, me identifiquei, gostei do que eu tô fazendo, do que eu tô aprendendo, da galera que tá envolvida nisso e beleza, seguiu. Mas tem pessoas que não. Então o cara começou, viu que não era nada a ver do que ele achava que seria e sei lá, às vezes o cara trancou um curso de propaganda e marketing pra ir fazer direito. Uhum. Então, tipo, tem toda essa questão. Isso é extremamente normal. Minha sala, eu fiz programação, cara. Minha sala começou com 60 pessoas, no dia da formação tinha 13. Tipo, é normal. Sim. Então, as pessoas elas vão tendo. E assim, até coisas que eu vivi, cara. Tinha algumas pessoas no primeiro semestre da minha faculdade que eu fiz Senac. Uhum. Eu também sou de Interlagos, bem Uhum, próximo de uhum. você, da cidade Dutra. Então, tipo, você pega aquela região. Você tem o Senac, perto do shopping SP Market. Ali é o quê? Jurubatuba, eu acho. Jurubatuba. Você pega ali. Eu trabalhava já na época, trabalhava na Schneider, que fica também na mesma avenida. Uhum. Trabalhava ali, depois dali eu fui um pouco mais pra cima no Brooklyn Velho. Mas tudo ainda na região sul, tal, não me deslocava tanto assim. Tinha um cara da minha faculdade que ele trampava e morava em Santana, velho. Esse cara mais velho morava em Santana. Esse cara, pra mim, ele, tipo, eu tive muita dó quando esse cara saiu da faculdade, porque ele queria se formar. Uhum. Só que era inviável pra vida do cara. Porque a aula começava às 7, ele saía às 18h30 ou 18h40 de Santana. Então ele pegava, cara, linha azul, Toda. linha amarela, linha esmeralda. Horário de pico, velho. Esquece. Sim. Então, tipo, ele literalmente atravessava a cidade de São Paulo de metrô e trem, chegava todos os dias atrasado, só que eu via no olhar do cara, tipo, mano, eu quero me formar. Uhum. E ele trancou a facu, porque se tornou inviável pra ele. Então, tipo, você tem experiência, isso que eu acho foda da faculdade, cara, porque, tipo, tem muita pessoa que tá ali de várias realidades diferentes. Eu via, tipo, tanto que cheguei a fazer vários trabalhos com esse cara. Uhum. A gente tentou se ajudar de algum jeito, mas, tipo, ele durou 1 semestre e meio. Aí pediu, trancou a facu, nunca mais falei com o cara na vida. Mas você vê que, tipo, tem todos esses choques de realidade, sabe? O cara vem lá de longe, o cara quer se formar, ele conseguiu passar numa facu e às vezes, tipo,
Não sei a realidade do cara, não tenho recordação, mas, tipo, de repente era o que ele conseguia pagar. O cara fez vestibular do Senac, sei lá, conseguiu bolsa, era o que o cara conseguia pagar. No momento de vida dele é o que cabia, e o cara tinha que fazer esse esforço gigantesco de atravessar a cidade pra tentar se formar, e não deu certo porque, sei lá, o trabalho do cara começou a demandar mais. Aí ao invés de sair 18h30, ele começou a sair 19, já não dava mais pra estudar. Um ponto até sobre essa longura é que eu sempre estudei em escolas próximas à minha região. Só que na faculdade, eu fui estudar lá na Vergueiro. Meu Jesus. Por conta da namorada que eu tinha naquela época. Ela morava em Cotia. Ali era a unidade mais... Caramba. Não, porque ela era de São Paulo, estudou na mesma escola que eu, no ensino médio e tal. Mudou pra lá. Depois mudou com a família pra Cotia. E aí, enfim, como a gente já trocava ideias, se conhecia e tal, rolou isso. Ela estudava na Vergueiro, que era a faculdade mais próxima pra ela ali, porque tinha um fretado que deixava lá perto e tudo mais. E aí, por influência, né, eu falei, pô, já que a gente, né, tem essa longura de residências e tal, vou fazer ponto faculdade. Em comum, né? Pelo menos pra gente se ver. Vou criar um ponto em comum que é estudar no mesmo campus e tal. E aí, ali eu tive outro choque de realidade com pessoas de outras realidades, que tipo assim, beleza, todo mundo é ser humano. Mas tem seres humanos de certas zonas e áreas que têm pontos de vista completamente diferentes. Na faculdade, principalmente. Sim. Então, ali tinha gente que vinha de Cotia, tinha gente que vinha de Santana, tinha gente que vinha, tipo assim, da Zona Leste. E ali ainda é uma área mais central. Exato, né? então, tipo, é mais centro. fácil com essa concentração. Exato, então, tipo, a concentração e a diversidade de pessoas que tinham ali naquele campus, tipo, era surreal. Tipo, o campus, ele ia desde a área da saúde até a área da computação, por exemplo. Então tinha muita galera realmente diferente de cabeça, de pensamentos diferentes. E na minha sala, não fugia disso. Então tinha muitas pessoas de muitos lugares diferentes, com pontos de vista completamente diferentes. E o que com certeza me agregou muito, porque eu vejo, tipo, como eu entrei na faculdade e como eu terminei o curso na faculdade. Tipo, até fisionomia mesmo, tipo, eu vejo a diferença desde vestimenta, modo de falar. Total. Tipo, tudo isso foi muito... Porque é o final da formação do seu caráter, né? Exato. E aí quando você entra pro mercado de trabalho, aí você começa a ter outros tipos de referência. Então, eu costumo brincar que quando você entra na faculdade, entra naquilo que eu falei mais cedo também. Tipo, a gente acredita que a gente sabe o que é o mundo. Aí você começa a viver o mundo de fato, porque você tá estudando e trabalhando. Daquele momento pro resto da sua vida, cara... Todas as pessoas que você vai conhecer, independente de ser da sua idade, 4 anos mais velho, como você falou, do primeiro rapaz, e 10 anos mais velho, como o segundo rapaz, todo mundo tá vivendo a mesma vida, que é trabalhar e estudar. Sim. Então, tipo, você começa a conciliar a mesma coisa, obviamente aí você vai ter depois família, lar, outras coisas pra cuidar, mas a progressão da vida, ela tende a sempre trabalho, estudo, família e etc. É ali que você tem o choque de realidade do final da formação do teu caráter. Então, tipo, vou entrar no mercado de trabalho, vou começar a ter contato com pessoas diferentes, que são as pessoas, muitas vezes, que trabalham. Então, já dentro da tua faculdade, você já tinha contato com realidades diferentes. Ou melhor, desde a sua infância você teve, né? Sim. Porque era onde você morava, para onde você estudava, você já tinha determinada experiência com isso. Na faculdade... E no trabalho, são duas realidades totalmente diferentes também. Ou melhor, eu diria até que a faculdade ela é um complemento do trabalho, né? Porque no trabalho todo mundo tá ali para executar determinada função. E na faculdade tá todo mundo ali, tipo, cada um dentro do seu determinado emprego, mas no cunho de aprender para poder evoluir dentro do teu trabalho, né? Sim. Então você tem essa outra realidade da vida. Quando que você entrou no mercado de trabalho? No meu segundo semestre na faculdade. Eu Legal. consegui um estágio numa agência de palestrantes, inclusive. A Sandra Pascoal Palestras. E foi meu primeiro contato com emprego, realmente, mundo de trabalho. Eu ficava na Vila Madalena. Eu acho que ainda fica, na verdade, o escritório fica ali por volta, mais ou menos. Não sei hoje. Mas ficava na Vila Madalena. Era uma empresa ainda bem pequena, ainda assim, mas que agenciava palestrantes de grande nome. Legal. Então, tipo assim, desde Mário Sérgio Cortella, Rostandro Kling, tipo, tinha uma galera realmente influente naquele momento, naquela empresa. Mas por conta do nome, a empresária era a Sandra Pascoal, que era o nome da empresa, de certa forma, e ela foi meio que minha segunda mãe, mas que me influenciou completamente no mercado de trabalho. Você tinha acesso a ela diretamente? Porque eu era meio que o braço direito dela. Ela era quem, né, cuidava de tudo ainda assim.
Mas eu trabalhava no setor de vendas, tecnicamente, tipo, mas eu não vendia. Eu era quem recebia as vendas. Você fazia a demanda interna. Exato, eu fazia demanda interna. Então, por exemplo, tocava o telefone, tipo, Sandra Pascoal Palestras, beleza. Eu quero uma palestra do Rossandro Klingen aqui no Ceará, por exemplo. Aí, beleza, eu meio que fazia um briefing, né? Protocolava o ticket, passava pro vendedor, o vendedor negociava, vendia, você fazia os trâmites. Exatamente. Então, tipo assim, aí além disso, eu também fazia a atualização da carteira dos clientes. Então, por exemplo, a gente tinha lá o Banco Itaú, por exemplo. Eu precisava saber se aquele contato estava atualizado. Eu ia lá, ligava, oi, tudo bem? Então, vocês estão precisando de uma palestra e tal, não sei o quê, não sei. Tipo, vocês contrataram uma palestra há 3 anos atrás, gostaria de saber se vocês ainda têm interesse, se essa pessoa ainda trabalha aí. Não, com quem que eu poderia falar, então, referente a isso? Uhum. Então, tipo, isso me moldou muito, tipo, a nível de eu conseguir melhorar a minha forma de falar profissionalmente, Claro. ainda assim, porque, né, tipo, eu tinha, beleza, cresci fundamental, médio, pessoas, né, tipo, que é uma comunicação diferente, né? Exato. Então, tipo assim, isso me moldou muito. E ela, por ela literalmente sentar, tipo, do meu lado, me passava muitos insights. Então, tipo, a gente tinha muito o que a gente chama aqui na Blue de one-on-one. Tipo, eu tinha um one-on-one desde o meu primeiro emprego. Porque ela já falava, você pode falar dessa forma e tal, com essa pessoa você pode falar assim, assim, assado. E aí, aquele lance de referência. Ela acabou se tornando a minha primeira referência no mundo profissional. Legal. Pela postura que ela tinha, o quanto ela batalhou para construir aquela empresa, porque, por exemplo, tinha eu no setor de vendas e mais 3 vendedoras, uma presencial e 2 à distância. O setor de pós-vendas, que aí tinha uma gerente de pós-vendas, 2 pessoas responsável por pós-vendas também, que o pós-vendas tecnicamente cuidava de toda a logística, os trâmites lá de comprar passagem, ver se era viável a agenda que ele tinha realmente com aquela data que eles queriam e tudo mais. O setor de pós-venda que ficava responsável por isso. E tinha a filha dela que era a gerente geral de tudo, assim, operações, tecnicamente. Só que essa empresa, tipo, a gente era pequena e a gente tinha uma proximidade muito grande que se tornou meio que uma família. Claro, então, tipo, todo mundo já sabia o horário que o outro chegava, todo mundo sabia o horário que ia almoçar e tudo mais. E aí tinha essa intimidade. Só que eu tinha essa intimidade com pessoas diferentes do que eu tinha como ponto de vista. O que me agregou muito. Mas o que acabou me tornando muito... O que me pegou muito para que ela fosse a minha referência era justamente a maneira como ela lidava. Então, tipo, eu enxergava o mundo profissional naquela visão que ela tinha. Então, tipo, eu olhava pra ela e falava, caramba, tipo, ela construiu, tipo, tudo isso aqui. Ela consegue falar com o Mário Sérgio Cortella aqui agora no telefone de boa, tipo... Ou os caras iam lá visitar a gente e tudo mais, tipo, numa boa. Por quê? Porque ela tinha essa moral, mas que ela construiu essa moral a partir do trabalho que ela fazia. E a partir dos insights que ela me trouxe, tipo, isso me influenciou muito naquela formação. Eu fiquei 1 ano nesse estágio, que era o contrato. Ela queria me efetivar lá dentro, mas aí não fazia sentido mais pra mim, porque não tinha mais muito o que me agregar. Porque como era uma empresa pequena, de poucos processos, não tinha mais muito o que eu aprender, digamos assim. E aí eu já tava, o quê? No meu quarto semestre, no quarto semestre da faculdade, que eu entrei lá no segundo, tava no quarto semestre da faculdade. Aí, tipo, eu decidi não continuar, né, como efetivo lá dentro, Certo. porque o contrato de estágio era de 1 ano, né? Certo. Mas eu decidi não ficar lá dentro. E aí decidi, tipo, simplesmente ir atrás de outro emprego. Perfeito. Outro que fizesse sentido. Aí passou 3 meses, eu comecei outro estágio, mas aí numa empresa completamente diferente. Antes era uma agência de palestrantes na Vila Madalena. Essa era uma era uma empresa de home care. Tá. Lá em Moema. Então, tipo assim, eu já entrei no setor de relacionamento, por exemplo. Então, eu cuidava de contrato, às vezes, eu era o setor de relacionamento porque a minha gerente, que era responsável por mim, a qual era quem eu era o estagiário, ela é quem visitava, por exemplo, os clientes, fazia os contratos, negociava, mostrava quais eram os planos que a gente tinha. E aí eu, como braço direito dela, ficava responsável por fazer todo o trâmite de computação de contrato, ver se aquele contrato estava certo, se não estava certo. Às vezes também ia em algumas visitas com ela também. Aí fiquei 1 ano? Foi 1 ano. 1 ano também, nesse estágio. Foi mais ou menos 1 ano. Foi próximo disso. E aí veio a pandemia. Certo. E aí a pandemia fez com que a empresa meio que chegasse no vermelho, assim. Porque por mais que era uma empresa de home care... Aconteceu com muita gente. E era uma empresa de home care, onde as pessoas iam na casa
visitar e prestar o suporte. Então, tipo, não tinha como ter esse contato naquela época. E aí, o que deixou a empresa no vermelho, que acabou tendo que desligar boa parte dos funcionários. Claro. E eu era o único estagiário dentro da empresa, então, tipo assim, não foi uma pessoa que acabou ficando de fora disso. Uhum. Aí, beleza. Tive que sair da empresa. Pouco tempo depois, eu falei assim, tá, beleza, tô no meu sétimo... Tava no sétimo semestre, mais ou menos, 4, 5, 6, 7. Estava no sétimo semestre da faculdade, tipo, quase pra acabar, mais ou menos. Uhum. Falei, beleza, o que vai ser agora? Tipo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o quê? Tipo, já tenho isso, já tenho isso, já tenho isso. Comecei a conversar com amigos que trabalhavam em agências. E eu falei, pô, irmão, então, você não consegue, tipo, uma indicação? Ou se estiver sabendo de alguma vaga e tal, tipo, sou completamente aberto pra aprender, tipo, Claro. não tenho tanto conhecimento, por exemplo, em ferramentação, então, tipo, mexer com Facebook, Instagram, essas Claro. coisas, mas eu aprendo com muita facilidade. Uhum. Comecei antes de, tipo, dar esse insight pra eles, eu comecei a buscar cursos que aí, referências pra mim Iam te conseguir... ajudar a estar mais bem preparado. Exato. Fui fazendo diversas entrevistas e aí, tipo, fazia, não passava, fazia, não passava, fazia, não passava. Falei, caramba, como é que vai ser agora? Tipo, preciso... Porque naquela época já era diferente. Tipo, beleza, eu morava com a minha mãe ainda assim. Minha mãe bancava minha faculdade também, era um ponto. Tipo, tinha uma bolsa ali de 40% mais ou menos, mas ela bancava boa parte da faculdade ainda. E aí eu falava, caramba, o que vai ser? Preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Consegui um emprego numa agência. E aí, essa agência, inclusive, é uma parceira nossa, que é a Score Media. Uhum. Consegui um emprego lá como assistente de links patrocinados. Certo. Então, era o primeiro contato que eu tava tendo com mexer em ferramentas realmente Mundo de marketing anúncio. digital, vamos dizer assim. Exato. E isso foi graças a um amigo meu que já trabalhava lá dentro também, que é o Paulo Henrique. Vi esse mundo e vi o que aquilo tinha pra mim. Uhum. E vi que realmente fazia sentido dentro do que eu tinha trabalhado antes. Beleza, eu trabalhei num setor de vendas, querendo ou não, relacionamento, e agora eu tô indo realmente pro marketing digital. Certo. Onde conciliou de ser quase que o penúltimo semestre da minha faculdade. Uhum. Que era a maioria da grade, era voltada Voltado para marketing digital. para marketing digital. Desde estratégias de mídia, estratégias de anúncio, de maneira geral, tudo que tinha voltado para marketing digital. Comecei a trabalhar nessa agência. Conheci novas pessoas que tinham outras visões, outro mundo, tipo, outra cabeça. Pessoas mais velhas do que eu, mais experientes do que eu. Eu entrei lá como assistente, fiquei 4 meses mais ou menos dentro da Score. Depois da Score, logo depois da Score, algumas pessoas do time, tipo, acabaram meio que saindo e tudo mais da empresa. E aí, por ser agência, é aquilo, né? Tipo, sai um time, sai meio que, tipo, quase todo mundo. Que é muito ligado muitas vezes à equipe e a cliente, Exato. né? De repente sai um cliente, o squad era montado para atender determinados clientes, se não existe mais o cliente, não tem a verba que haveria para fazer e manter aquele squad. Exato. E aí, tipo, a galera foi saindo, aí nessa que a galera foi saindo, eu acabei sendo mais um que acabou saindo também. Nessa que eu acabei saindo, eu fiquei, tipo, nem 2 meses mais ou menos. Eu falei, caramba, e agora? Tipo, o que vai ser? Tipo, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. E aí, mais uma vez, conversando com amigos influentes naquela época, tinha uma pessoa que já trabalhava na Blue. Uhum. E aí, essa pessoa foi a que me indicou, falou, ó, tem uma empresa, a gente tá com uma vaga e tudo mais, Certo. assim, assado. Você não quer, tipo, se candidatar? Eu falei, não, quero. Tipo, eu acredito que dentro do que você tá me falando faz total sentido, perto do que eu já tenho como experiência e aquilo que eu quero pra minha vida. Legal. Beleza. Fiz a entrevista. A primeira entrevista foi com os 2 gestores da área na época. Depois foi com a Gabi Zalter, inclusive. E aí depois foi com você e com o Rô. Que aí a gente fez a segunda entrevista. Passei no processo. E aí tô aqui já fazem 3 anos, cara. 3 anos. Tipo, 3 anos. Tipo, perto do que eu entrei e do que eu sou hoje, eu vejo uma evolução muito grande. Às vezes até mesmo do primeiro estágio que eu tive até o segundo e até o assistente, por exemplo. Claro que é um salto de 23 para 26 anos. 24. 23 para 26 anos. Mas ainda assim eu vejo o quão o mundo Blue acabou agregando na minha vida. Desde maneira profissional, a que eu me porte. Claro que eu já tinha experiências antes, mas o quão isso me fez me aperfeiçoar. O contato com os clientes, que era completamente diferente. Então, às vezes, eu tinha um contato, por exemplo, no meu primeiro foi por telefone. No meu segundo, tipo, era presencial ainda assim, mas também muito mais digital. Hoje eu tenho
um pouco muito dos dois, né? Tipo, eu acabo tendo muito mais digital, mas eu também tenho um contato muito próximo presencialmente por conta do tipo de relacionamento que a gente acaba criando com os Sim, nossos sim. parceiros. Então, basicamente isso de história de trabalho. Muito legal toda essa sua trajetória. E uma coisa que eu queria abordar, por exemplo, são curiosidades de fato. Nas suas primeiras oportunidades, você não teve contato com marketing digital de fato. Você foi ter a primeira vez esse contato na Score. Isso. Quando você passou a ter contato com marketing digital, a gente está falando aí de talvez 3 anos e meio para trás? 3 anos e para 4, vamos colocar aí. 3 anos para 4. O como era aquela época do marketing digital, puxando o gancho de que naquela época a gente estava dentro no meio de uma pandemia, então você pegou a fase de pandemia, trocou de emprego na pandemia, que foi entrar conosco, e aí, enfim, voltamos, aconteceu todas as outras coisas que a gente vai abordar já já. Mas nessa fase da sua vida, como que foi passar a ter contato com esse mercado, o como você enxergava no mercado, porque dentro do que você entregou, você falou, pô, era algo que eu vi que eu queria para minha vida. Isso é uma frase forte, porque o que te identificou, o que bateu com você naquele momento para falar que é algo que você queria se desenvolver para a sua vida, isso é importante entender. E o como era a realidade de agência e depois que você entrou aqui, o que é diferente. Porque eu quero trazer um pouco mais de conhecimento para quem está assistindo a gente, porque dentro do mundo de marketing digital existem muitas entidades diferentes. A gente está falando que antes você estava numa agência de marketing digital voltada para performance, estratégia de mídia e etc., criação e várias coisas. E hoje você está num veículo. Então, a agência contrata o veículo para poder usar como parte da estratégia. E o que a Blue faz é parte da estratégia para geração de receita dos clientes da agência. Sim. Então, só para situar quem está assistindo a gente nas realidades do marketing digital. Sim. Enfim, falei bastante, mas como que foi para você passar a ter contato com esse mercado, principalmente num momento de pandemia? Então, existia uma demanda do marketing digital naquela época gigantesca e depois comparar essa realidade de agência com o veículo que você está hoje. Pô. Na Score, eu tive que criar uma autodisciplina muito grande, porque eu trabalhava 100% home office por conta da pandemia. Claro. Então, aquilo me fez trabalhar pela primeira vez dentro da minha casa, porque nos outros empregos todos foram presenciais, tinha que ir todo dia e tudo mais. Na Score eu já estava 100% home, então tipo, a gente não ia nem para a agência por conta da pandemia. Eu tive que entender que dentro da minha casa se tornou o meu escritório de trabalho. E que eu tinha que começar um horário, terminar naquele horário e ter a entrega justa àquilo que estava sendo me cobrado, né? Total. E como você falou, a demanda era muito alta por conta da pandemia. Então, tipo assim, a gente ficava literalmente o dia inteiro online no Discord, se comunicando. Conforme ia subindo campanhas, a gente ia se falando, tô subindo tal campanha, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Então, por ser assistente de links patrocinados, eu era o responsável por exemplo, fazer uma campanha no Facebook. Então, eu tinha que criar a segmentação daquela campanha, subir os banners, linkar aquilo e, enfim, determinar ali o valor de budget que eu precisava naquela campanha e subir. Foi algo que eu não tive um contato, como eu falei, em nenhuma outra das minhas experiências de trabalho, mas que eu consegui pegar muito rápido, pela facilidade e pelo preparo que eu tive pouco antes. Então, tipo, o preparo que eu tive pouco antes foi o que me deu aquele brilho de realmente, caramba, tipo, é muito gostoso, tipo, fazer isso aqui e ver isso acontecendo. Total, Então, você subir uma coisa, ver que o esforço daquilo tá te gerando um resultado e tá sendo positivo, foi um dos principais pontos que me fez entender que, caramba, realmente, tipo, eu gosto de fazer isso, tipo, eu gosto de ter esse tipo de contato de que análise de dados, desde a segmentação da campanha, desde a criação daquilo, entender o que faz sentido e o que não faz. Então, ter esse olhar voltado para a estratégia e o que aquilo me gerava foi o que me fez brilhar os olhos e entender que, caramba, é gostoso fazer isso. Tipo, eu realmente quero isso para minha vida. Como eu falei, depois de entrar na Blue, foi uma outra realidade. Tipo, aqui a gente não opera a campanha de certa forma, mas já tá muito voltado para análise de dados. Exato. Que é uma coisa que eu também gostava de fazer, que é, tecnicamente, eu subia a campanha, mas eu mesmo tinha que analisar e entender ali o que eu conseguia segmentar ou não.
que foi até mesmo um dos principais pontos que me fez enxergar o Mundo Blue de uma outra perspectiva. Às vezes até de uma outra, que uma pessoa, por exemplo, que não trabalhou numa agência entra. Então eu já tinha a visão do que, por exemplo, a agência passava para às vezes me cobrar aquele resultado. Você foi a agência, Exato. né? Você era o cara que recebia as demandas dentro da agência para subir campanha e às vezes cobrar veículo. Exato. Então, tipo assim, eu ainda não necessariamente tinha o contato com os veículos, porque como eu só lidava com o Facebook, por exemplo, tipo, tinha um agente, um analista sênior que tinha ali o contato mais próximo com o Meta naquela época. Que aí, enfim, tinha N problemas, inclusive para conseguir esses contatos. Mas ainda assim, ter a visão de agência me aguçou muito a minha visão como account aqui dentro. Claro. De entender o cenário como um todo, assim, desde as dores da agência, da cobrança que ela tem de, pô, a performance da campanha e tal, o que a gente pode fazer para melhorar. E aí me fez entender e enxergar com um olhar mais amplo, tipo, a experiência que eu tive na agência depois que eu entrei na Blue. E aí, em cenário de mídia, naquela época a demanda era muito alta. Hoje ela ainda continua muito alta, ainda assim. Mas eu acho que não necessariamente a um nível tão... Não sei se eu posso dizer, tipo, excessivo. Sabe, tipo, não tem mais aquele lance daquela... Tanta cobrança, assim, necessariamente. Parece que as pessoas estão mais preparadas para realidades, por exemplo, putz, caiu a performance porque aconteceu um problema no Brasil, por exemplo. Tipo, sei lá, estourou uma pandemia, um exemplo. Mas as pessoas tinham um olhar mais humano para as coisas, diferente do que era antes. No passado ou agora? No presente. As pessoas têm um olhar mais humano para aquilo que, se a gente for comparar para o que era antes, para o mundo do marketing digital, assim. Claro que a gente tem inteligência artificial e tudo mais por hoje em dia, mas ainda assim eu acho que as pessoas têm um olhar mais humano e empático a entender e conseguir trocar ideias sobre por que a performance de uma campanha não está escalando, por exemplo. É que, cara, se você olha, a gente tem um problema, um gap, se a gente gosta de usar palavras americanizadas, a gente tem esse intervalo de conhecimento muito grande aqui. É um abismo. Então, se você volta isso anos para trás, as pessoas, tudo era voltado para performance. Então, tipo, pô, meu resultado tá caindo, eu vou ver quem tá entregando menos, eu vou estressar esse canal até onde dá para esse cara otimizar a campanha, trocar criativo, ou fazer o que tiver, porque ele tem que me trazer o retorno que ele tá acostumado a trazer. Quando você fala sobre excessividade, talvez num período de pandemia, porque era a única alternativa que as pessoas tinham para gastar dinheiro. E aí, isso movimentou a economia durante 2 anos e meio, pelo menos. 100% digital. Hoje, a gente já tem a normalização do mundo de volta, opções diferentes de canais de aquisição. O que é interessante é que se manteve uma curva de crescimento digital, porque até as pessoas que não compravam no digital foram obrigadas a comprar na pandemia, tiveram boas experiências e se tornaram adeptos à compra digital. E aí a gente está falando de perfis de compras totalmente diferentes. Então, era muito comum jovens como nós, que gostam de tecnologia ou são acostumados à tecnologia, ter esse padrão de compra. Hoje o idoso compra pela internet com normalidade, assim como eu e você. Enfrenta talvez um pouco mais de dificuldade, mas funciona. Então a gente tem a dificuldade do planejamento de mídia de atingir públicos completamente diferentes. Além de, para as marcas, a tal da omnicanalidade. Então, lá atrás, a gente tinha uma briga muito grande, né, de lojas físicas com o e-commerce, com estoque, com CD, com não sei o quê. E hoje você vê já para tentar passar a melhor experiência para o usuário final, porque, cara, a gente como consumidor, a gente tá pouco se lixando se eu tô comprando na loja física, se eu tô comprando no e-commerce, se eu tô comprando da marca X, e a marca X tem que me dar uma boa experiência, de onde vai sair, como vai chegar, o que vai acontecer, eu não tô nem aí. As marcas começaram a entender essa movimentação e a trazer recursos e ferramentas tecnológicas para integrar a parada toda. Então hoje, eu acho que existe uma gama de dados muito mais ricos para o cara conseguir, tipo, pô, beleza, eu tô tendo um déficit de desempenho. Ele consegue olhar num painel, talvez,
Aonde que tá vindo esse problema? Uhum. Será que eu tô com um problema lá no meu CD que tá fazendo expedição de produto com atraso, talvez, porque lá dentro as coisas não estão organizadas da maneira como deveria e eu não tô dando uma experiência boa pro usuário? Então você começa a olhar para várias coisas diferentes que não é só cobrar veículo, Uhum. como geralmente era feito. Pô, tô vendendo menos. Pô, olha pro retargeting lá, tipo o que a Blue faz, Uhum. cobra o cara, porque é o cara que tem que trazer venda. E eu falo porque eu sou um cara de relacionamento, assim como você, e eu lembro a coisa de talvez 4 anos atrás eu recebi uma ligação no domingo, e eu não tô zoando, cara. Domingo, 8 horas da manhã, de um cliente falando, você não está vendendo. A minha resposta pro cara foi tão simples quanto, você compraria algo agora, 8 horas da manhã pro seu filho? Aí ele, não. Eu falei, então você concorda que não sou eu que não estou vendendo? É o comportamento Do usuário. do planeta que domingo de manhã tá dormindo e não comprando no teu site? Então, tipo, acho que vem com essa agregação de conhecimento. A gente tá falando de aí um intervalo de 4 anos, e 4 anos muita coisa evoluiu. Sim. E também essas tendências tecnológicas para que as pessoas aprendam mais para onde olhar, né? Tipo, beleza, que eu tô tendo um problema, eu tô vendendo menos, mas vamos abordar a estratégia como um todo? Eu consigo olhar se é canal, fundo de funil, beleza, vamos cobrar o cara, porque o cara tem que realmente, se Entregar. tá tudo bonito e E o o cara resultado não do tá cara entregando. caiu, Uhum. é o cara que tá fazendo coisa errada. Mas eu acho que hoje as ferramentas proporcionam essa visão mais clara, principalmente com a ascensão da IA. Não, com certeza. Eu acho que é um ponto, é justamente a visão mais ampla que a gente consegue ter e diversificada de pontos a entender o que está sendo o fator principal para que eu não esteja, por exemplo, gerando vendas ali no meu site ou no meu e-commerce de maneira geral. Diferente do que era no passado. Acho que vai muito mais de um lado humano, de Sim. entender ali várias outras realidades, que não é realmente só o canal que não está entregando, não é só o valor de investimento que eu estou colocando naquele canal, mas se é a minha logística que não está fazendo sentido, se é o meu terceirizado que eu coloquei para fazer a entrega que, enfim, tá pegando pedidos de outras coisas para fazer e tá embolando tudo e não tá conseguindo entregar. Mas eu acho que realmente, tipo, a gente aguçou muito mais o volume de dados, o volume de informações que a gente tem pra gente conseguir operar hoje, que tem sido o principal influente para que as pessoas estejam mais humanas, como eu falei, e não tão com cobranças tão excessivas como eram antes, mas entendendo com um olhar mais humano o que pode ser feito ali pra, enfim, retomar o que era antes. E, por exemplo, olhando numa perspectiva agora, fazendo um paralelo super rápido com a tua carreira. Quando você entrou na Blue, como que você entrou, que cargo que você entrou? Você está aqui há 3 anos, então dentro de 3 anos. Pela história que você contou também, isso é um ponto que acho interessante da gente ressaltar. Dá para entender também que a Blue é o seu maior tempo de permanência dentro de uma empresa, então acredito que você tenha vontade de realmente construir uma carreira a longo prazo aqui dentro, senão você não estaria esse tempo todo aqui. O como você entrou, então aí falando de realmente cargo e tal, para onde você está hoje. Então quero que você comente sobre isso para falar sobre esse seu crescimento e sobre a sua experiência que te proporcionou esse crescimento. E aqui, tipo, o fato de eu abordar isso não é porque é a Blue e não é porque tipo, estou puxando o saco, não é nada disso. O que eu quero transmitir para quem está assistindo é, você entrou, como você entrou, e qual era a perspectiva de crescimento que você tinha e o como você atingiu essa perspectiva de crescimento. Indiferente de ser na Blue ou qualquer outro lugar, mas aconteceu aqui. Bom, o plano de carreira muito sólido já foi me passado desde o onboarding. Tipo, desde o RH ter sentado comigo e falado, desde depois do meu primeiro momento ali. Depois que eu passei, por exemplo, da experiência, digamos assim, né, de uma CLT, tipo, eu já consegui entender os cargos que as pessoas tinham aqui dentro de uma maneira mais profissional. Legal. Então, beleza. Júnior, pleno, sênior, depois gerente, depois diretor ou gerente do setor de maneira geral. Mas eu entrei como account manager júnior em 6 meses. 6 meses. Eu me tornei pleno. Sou pleno até hoje, mas a gente já vem estudando alguns pontos para que, enfim, a senioridade... Mas aí um ponto que vem eu entrei como account júnior
cuidando das menores contas da Blue. Hoje, 3 anos depois, ainda como pleno, eu cuido das maiores contas da Blue. Então, desde nível de faturamento a nível de investimento. E isso me diz muito do plano de carreira e da confiança que foi dada a mim desde o momento que eu entrei aqui. Então, beleza, eu comecei de degrauzinho em degrauzinho como júnior, continuo como pleno até hoje, mas com um olhar já com a senioridade muito maior do que, por exemplo, eu tinha há 2 anos atrás, por exemplo, quando eu entrei, ou há 3 anos atrás, quando eu entrei. Mas entrei como júnior, continuo como pleno até hoje, mas com um olhar muito mais sênior, devido às contas que eu Agregação de cuido. experiência. Exato, e agregação de experiência. Mas tudo isso foi me passado pela formação que eu tive de bons gestores. Então, eu tive vários gestores, tipo, vários mesmo, mas todos eles, de maneiras diferentes, me agregaram muito. Desde conhecimento prático a conhecimento teórico da área de si, porque, de certa forma, por mais que eu tinha lidado só com Facebook, por exemplo, como uma ferramenta de marketing digital no começo, eu não tinha lidado com mídia programática de certa forma. Então, eu entrei aqui muito cru sobre mídia programática. E fui aprendendo e me desenvolvendo até hoje, assim como eu continuo. Mas todos os gestores foram fundamentais para esse nível de crescimento e esse nível de senioridade que eu alcancei hoje, por exemplo. E continuam sendo, ainda assim. Sei que tem muito mais a evoluir, claro, até porque a evolução é uma coisa constante. Então, o plano de carreira, ele é muito sólido. Então, tipo assim, eu comecei como um júnior, continuo como pleno até hoje. Sei o que eu preciso para me tornar sênior realmente, e é o que eu já venho buscando. Mas ainda assim, olhando para um olhar de oportunidades, a Blue foi a empresa que realmente abriu as portas para mim, porque eu não tinha conhecimento com mídia programática. Tipo, sendo bem transparente, não tinha conhecimento com mídia programática, mas eu tinha um conhecimento em relacionamento com o cliente, sabia como me comunicar com esses clientes, tinha um conhecimento e experiência, por exemplo, dos clientes que a gente tem, que são agências, tecnicamente. Claro, a gente tem muito cliente direto, mas a gente lida com muita gente de marketing, de publicidade, então a gente acaba entendendo um pouco como funciona a cabeça e o mundo dessas pessoas. Mas foi uma empresa que me deu muita oportunidade e que continua me dando oportunidades até hoje. O que me faz me sentir completamente seguro e confiante de querer construir uma carreira muito sólida aqui dentro até hoje. Acho que é isso. Interessante. A resposta, explorando determinados pontos, você comenta sobre ter clareza do que... E aqui são perguntas, talvez num tom um pouco mais ácido, mas não interprete errado, mas é para a gente poder explorar isso a nível de carreira, conhecimento, coisas que eu acho super legal da gente trazer para as pessoas. Então, a gente fala que tem júnior, pleno, sênior e tal. Você tem claro hoje o que você precisa atingir para chegar no nível de sênior, fazendo uma pergunta extremamente direta. Aonde você quer chegar na sua carreira? Você quer ser diretor? Você quer ser VP? Você quer ser dono? Você quer abrir tua empresa? Bom, eu acho que a nível de uma pessoa que tenha a autonomia de conseguir entender o que ela quer dentro do seu trabalho hoje. Então, tipo assim, pô, beleza. Eu tenho a capacidade de ser um gestor? Eu quero ser um gestor? Quero. Tipo, eu acho que eu tenho essa vontade de... Porque até então, eu me sinto muito bem. A maioria dos onboardings das pessoas sempre vem para mim fazer, por exemplo, apresentar o que o setor de accounts faz. Legal. Então, isso acaba vindo muito para minha responsabilidade. E eu sinto um prazer enorme em mostrar para aquela pessoa como que funciona o nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente analisa, o que a gente precisa realmente entregar e o que isso está acoplado ali à ferramenta Blue como um todo. Então, ser um gerente da área, eu acho que é algo que faz muito sentido para mim, hoje, Legal. atualmente. Claro que ainda faltam uns degrauzinhos para chegar lá, mas é algo que me brilha os olhos Legal. em querer realmente ser assim. Mas muito além disso, se vir a oportunidade, por exemplo, se eu alcançar, e eu creio que eu irei alcançar um nível acima disso, talvez abrir uma sociedade com você, com o Rodrigo, com o Celso, quem sabe futuramente, mas assim, eu não tenho um olhar fechado eu quero alcançar isso. Se eu puder ir além, eu vou ir além e vou me esforçar o suficiente Então a para gente ir pode além. colocar aí como metas e objetivos. Um grande objetivo talvez seja uma sociedade a longo prazo, mas aí falando de metas, que são coisas mais tangíveis a curto, médio prazo,
Falamos de cargos de gestão, então. Falamos de cargo de gestão, ou um gerente, seja de um setor em geral ali, Uhum. eu acho que prendendo a metas de curto prazo seria isso. Legal, cara. É bom saber disso. Mas por aí foi um pouco de curiosidade pessoal minha também. Mas Então, um ponto pode só falar. é que me deixa confortável a maneira como eu me desenvolvi aqui dentro, as pessoas e a forma como essas pessoas olham pra mim, conversam comigo, então eu sinto que eu tenho oportunidade pra se alcançar, por exemplo, esses níveis. As coisas lhe são passadas com clareza, Sim, vamos dizer assim. Você sim. sabe hoje o que falta para você atingir o próximo estágio, para você se desenvolver e poder chegar lá. Exato. Então, tipo, é o que me deixa confortável e que me dá a total liberdade pra falar, quero alcançar isso ou quero ir além disso. Então, ter a clareza do que eu preciso fazer pra alcançar isso é o que me deixa total livre pra simplesmente falar, assim. Legal, legal. E olhando para o nosso mercado de maneira mais ampla agora, tipo, saindo do viés de veículo ou de dentro da Blue e olhando para você atende agência, você atende marcas diretas, você atende pessoas e empresas de perfis completamente diferentes, né? Dentro da carteira dos clientes que ficam ao seu cuidado. Como que você enxerga o mercado hoje, em termos de conhecimento? Então, mais cedo a gente falou sobre esse tal gap de conhecimento e que isso ainda perdura até hoje, mas não é para enviesar a sua resposta. Uhum. Então, como que você enxerga esse nível de conhecimento que o mercado tem, seja para a agência, seja para as marcas diretamente, quando elas têm o time de marketing internalizado? E, além da parte do conhecimento, como que você vê o ferramental que a gente tem hoje para o que precisa ser feito? Então, primeiro a parte de conhecimento, depois a parte de ferramentas, se você, na sua visão, a gente está bem servido de ferramentas ou se você enxerga que falta coisas. A nível de conhecimento, varia muito de cliente para cliente. Tá. Porque ainda assim, como eu falei, hoje eu cuido das maiores contas que a gente tem, mas ainda assim, alguns, por exemplo, não têm um conhecimento que outros têm. Seja porque tem internalizado ali o seu time de marketing, esse time de marketing às vezes não é tão bem preparado, seja de conhecimento, de ferramentas. Então, às vezes, a gente precisa ter um olhar mais aprofundado e mais até cuidadoso em conseguir explicar, às vezes, seja repetidamente ou de formas diferentes, o que a gente faz, como a gente faz. Mas ainda assim, perto de, por exemplo, de agências, eu entendo que eles têm um nível de entrega. Eles precisam entregar, precisam entregar, precisam entregar. Então, cabe a mim passar os insights que eu tenho do nosso mundo Blue para eles, para que eles consigam entender como que funciona o nosso cenário, como que funcionam os mecanismos e o que eles podem fazer do lado deles para que eles consigam meio que ajudar, porque é um trabalho é uma via de mão dupla, é o que eu sempre falo para todos. Se vocês me ajudarem, eu consigo ajudar vocês. Uhum. Mas a nível de conhecimento, do que eu entrei para que é hoje, claro que eu lidava com contas menores, hoje com contas maiores, o conhecimento ele é muito mais amplo, seja pela gama de canais que eles conseguem enxergar e pontos, como a gente mesmo comentou, mas é muito mais amplo do que era antes, por exemplo. Uhum. Então você, na sua visão, o mercado, você conseguiu se desenvolver para entender mais sobre o mercado que eles atuam como Sim, um todo. você vê, por exemplo, né? Tipo, a maioria dos clientes eu tenho muito no LinkedIn, né? Então, tipo assim, você vê muito eles compartilhando certificados. Então, a partir desses certificados, tecnicamente, você entende que eles estão se desenvolvendo, seja para ferramentas, seja a nível de estratégias, e tudo isso, para aqueles que eu tenho contato, né? Acaba influenciando muito no dia a dia, porque às vezes eu falo uma coisa pro cara, o cara, putz, verdade, realmente, se eu forçar um pouco mais aqui essa campanha de search, pode ser que eu tenha um tráfego maior no meu fundo do funil e ajude vocês. Uhum. E aí ele aplica aquilo, por exemplo, no mês seguinte a gente vai ver e, caramba, cara, realmente, isso que você me falou fez sentido, porque a gente conseguiu aumentar o volume de impressões e cliques e sucessivamente de receita da campanha por conta dessa campanha que eu ativei. Mas por quê? Porque ele já tinha aquele conhecimento do que era necessário. Eu só meio que reforcei o que ele precisava fazer. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Mas ele viu que se ele fazendo, realmente dava em resultado. Uhum. E aí, a nível de ferramentas, perto do que a gente analisava antes e o que a gente analisa hoje, a gente tá muito rico em dados. Tipo, muito rico em dados mesmo. Isso desde o nosso time de BI, que é muito bem preparado. Tipo assim, os meninos têm níveis de insights para passar pra gente do que dá e o que não dá para fazer a 5 segundos. Tipo, eles conseguem analisar alguma coisa ou projetar alguma coisa diferente para que a gente retome ali o que tem que ser retomado. Mas a nível de ferramenta,
com a BMS, que eu tenho certeza que influenciou muito no que a gente entrega hoje como Blue, até porque algumas ferramentas a gente... Algumas não, né? A maioria das ferramentas a gente utiliza em Blue, mas a nível de time, a nível de estratégia, de conhecimento, a gente está muito mais bem preparado, por exemplo, do que eu entrei antes. Hoje eu consigo ter um olhar muito mais amplo e desde macro a micro do que a gente entrega, como a gente entrega, o que a gente precisa fazer para entregar, por exemplo, ou mudar de certa forma, do que quando eu entrei, por exemplo. Porque às vezes a gente tinha um olhar muito fechado, hoje está muito mais amplo. Mas por quê? Por conta da necessidade que a gente teve que desenvolver e se evoluir para ter hoje em dia. Cara, isso é legal, essa visão que você traz de ter o olhar mais amplo, porque condiz com o momento que a gente vive na empresa também, de começar a oferecer outros produtos, abrir o portfólio de entrega. E isso é um desafio até pra gente, porque se eu começo a vender outros produtos, eu tenho que formar vocês para entender sobre outros produtos. Sim. Então vem com coisas agregadas, e aí o que a gente mais preza desde sempre e vai continuar sendo é um bom atendimento e uma boa segurança para o cliente que contrata o nosso serviço, de modo geral, né? Então, existe todo um cuidado que começa em vocês. Primeiro, a estratégia da empresa, obviamente, de ter, de fato, outras coisas a serem oferecidas, porque, estrategicamente falando, eu não posso depender a vida inteira de um único produto. Sim. Fora isso, preparo interno de vocês estarem conscientes, não é nem cientes, é conscientes do que está acontecendo, como está acontecendo e como que vocês podem se desenvolver nesse sentido, para depois o mercado entender e ser abraçado com mais outras coisas, né? Então, é todo um caminho estratégico para as coisas acontecerem. E até um ponto sobre isso quando eu entrei, a gente só tinha realmente o veículo de retargeting. Uhum. E aí eu sempre via, desde quando eu entrei, os clientes querendo mais. E não, beleza, mas eu quero mais. Eu quero aquisição, por exemplo. Eu quero trabalhar performance, eu quero trabalhar muito mais do que isso. Beleza. Em 2 anos? 2 anos. Um pouco mais, bicho. Não? Um pouco mais, pô. A gente tá... A Blue tá desde 2018. A gente já em 2019 estava desenvolvendo a BMS, mas ainda com a característica da empresa de BMS naquela época é totalmente diferente do que foi constituído 3 anos atrás. Então a gente está falando que de 3 anos atrás, pelo menos, aí houve uma outra empresa contratada para desenvolver a ferramenta, houve investimento de fato em todo um time bastante robusto de tecnologia para desenvolver a parada, e que hoje a gente está trazendo isso como produtos adicionais de Blue também, né? É que eu vi muito mais por debaixo dos panos do que, como um todo, assim, né? Mas eu pude ver realmente o desenvolvimento. Não é à toa que também eu pude participar da primeira feira onde a gente foi apresentar a BMS para o mercado de maneira geral. Então, ver esse nível de crescimento de acordo com as necessidades que a gente precisou ter só me deixa mais empolgado em continuar, porque eu sei o tipo de posicionamento que a empresa tem, de que é não ficar refém àquilo ou àquela unidade de serviço, por exemplo, mas se adaptar de acordo com a necessidade do mercado ou que o mercado exige para continuar evoluindo. De acordo com o que a empresa evolui, você também tende a evoluir e crescer juntamente. Não é à toa que a gente tem aí diversos cursos nossos mesmo apresentados tanto por você e pela galera interna que domina muito do assunto. Então, tudo isso me faz cada vez mais querer estar próximo disso para mim continuar evoluindo. Então, o tipo de persona de ter pessoas próximas de que realmente tenham algo a me agregar, eu sei que eu tenho isso aqui diariamente. Legal. Eu sei que eu tenho pessoas referências, eu tenho pessoas influentes e que podem ser referências para mim, desde a nível de cargo, a nível de conhecimento, a nível de ponto de vista, e que sempre me agregaram durante esses 3 anos que eu tô aqui e que vem me agregando até hoje. Boa. Então, isso não muda. Cada pessoa que vai chegando tem algo novo para trazer. Com certeza. Mas as pessoas velhas de casa têm muito mais ainda também a me trazer. Eu sei que não tem uma certa limitação a nível de conhecimento que elas não podem me trazer. Eu sei que eu falo que eu tenho só 3 anos aqui, porque tem muito mais a aprender do que eu aprendi nesses 3 anos, sabe? Com toda certeza. E é interessante você falar das pessoas velhas de casa, gostei do termo, porque elas também estão evoluindo. Então você está evoluindo, elas estão evoluindo, e é legal porque
existe a troca baseada na evolução, né? Então, não que todo mundo tenha determinado momento estagnado e aí a troca ela se torna a mesma coisa sempre. Como todo mundo está buscando evoluir dentro da sua esfera de atuação, você sempre tem novidades, né? Sim. Então, realmente é um ponto interessante de você tocar. Indo para um caminho final, eu sempre peço para as pessoas, ou primeiro, vou fazer um pouco diferente e vou fazer isso de duas formas. Eu sempre peço para as pessoas deixarem um conselho, mas isso eu vou deixar para o final. Tá. Antes do conselho, eu quero te perguntar se eu não te perguntei alguma coisa que você gostaria de compartilhar. Não sei, acho que não. Acho que a gente fez bem completo. Real, tipo, acho que não faltou nada necessariamente assim. Desde formação, a referências, pessoas aqui dentro. Acho que não. Tá, você trouxe um ponto interessante que vale a pena eu perguntar então. A gente falou sobre referências na sua infância, na sua adolescência e sendo adulto jovem. Você trouxe na infância sua mãe, na adolescência seu amigo, que desde muito jovem já olhava para psicologia e essas coisas. E aí na faculdade, pessoas que já atuavam em determinadas áreas de atuação, um rapaz de 4 anos mais velho, um rapaz de 10 anos mais de idade do que você, então você trouxe essas referências. Hoje, na sua vida, quem são as suas referências? Cara, voltado Fora o Cristiano Ronaldo. Não, acho que... Pior que eu acho que ele deixou de ser de certa forma, mas não deixou, sabe? Pro Vitor mais velho, pro Vitor que é hoje. Mas a principal referência de todas hoje, eu falo que é Deus. Como pessoa, a maneira como eu tenho que lidar com o mundo. Isso é um pouco recente até, mas de certa forma eu nomeio como a principal referência, porque é um tipo de comportamento que eu tô tentando adotar para minha vida. Então, ser o mais semelhante a Deus possível, desde a maneira como lidar com as situações, com as pessoas. Então, isso tem feito enxergar o mundo de uma outra maneira, o qual eu destaco como a minha principal referência como pessoa hoje. Incrível. É uma proximidade que eu demorei 26 anos para ter com ele, entender o que tinha de benéfico nesse propósito que ele tem, na maneira como ele realmente lidava com as coisas. Mas como principal referência, eu acho que Deus. Principal referência em trabalho, eu vou, não puxando o saco, tá? Mas eu vou linkar Celso, você, o Rodrigo, a Pan, por exemplo, a Mari, são pessoas que eu tenho no meu vínculo hoje, próximo, e que, até mesmo a Lari também, tipo, não posso deixar de citar, mas são pessoas próximas, as quais me tornam como referência. Como eu falei, tipo, eu tenho esse lance da intimidade com pessoas que eu sei que têm algo a me agregar, não por, como é que eu posso dizer? Por interesse. Não por interesse, mas porque eu sei que são pessoas boas, que têm boas referências, que têm uma boa cultura, que têm uma boa postura, que realmente têm algo a me agregar. Uhum. E aí, desde muito novo, como eu já tinha esse tipo de comportamento, hoje continuo tendo até hoje. Então, como referências desde profissionais, a maneira de lidar com as coisas ou de se portar, eu tenho todos vocês como referência. Cara, muito legal. Agradeço o fato de eu ser uma das suas referências. Espero, de fato, estar cumprindo com a função de uma maneira positiva. E é legal de ver, cara, esse tipo de comportamento. E eu acho muito legal, de repente, da gente começar também a levar mais isso para dentro de casa, da Blue, eu digo, de provocar essa situação nas pessoas, as pessoas saírem um pouco mais das suas determinadas zonas de conforto, por buscar outras pessoas com princípios talvez um pouco... Princípios diferentes é complicado você criar conexão, mas eu digo conhecimentos diferentes que podem agregar a você, sabe? É legal você ter essa visão e, de repente, a gente buscar uma maneira de pegar esse seu padrão de comportamento e ver o quanto isso é agregado à vida das pessoas que não têm. Porque o fato de você estar aqui, você estar evoluindo com a gente, e hoje está se tornando cada vez mais uma pessoa de confiança dentro da estrutura da empresa, é legal por causa disso, porque a gente entende que você quer evoluir, você tem essa ambição, você olha para frente, você traz isso para sua gestão e que em dado momento também chega para a gente. Então, das pessoas entenderem que isso é benéfico, porque acaba virando base de conhecimento, né? Você tá sempre evoluindo. E é o esperado, né, cara? Porque se você quer chegar em algum lugar,
você só chega nesse lugar por meio de conhecimento. Cada vez, quanto mais conhecimento você tem, é o que costumam dizer que é a única coisa que não tiram de você, né? É o que você carrega. Uhum. Então, é legal. É um padrão de comportamento interessante da gente ver o como daria para levar isso para outras pessoas. Aí entra problemas de gestão, eu diria. Gestão de pessoas, de fato, porque não é tão simples de você mudar um hábito de uma pessoa. Sim. Tem pessoas que são introvertidas, e aí a gente colocar a pessoa em determinadas situações pode ser mais maléfico do que benéfico, mas acho que dá para estudar formas de como a gente pode fazer isso sabendo do perfil de cada um. Bom, e aí como pergunta final. Não é uma pergunta, é uma solicitação humilde de que você deixe um conselho para quem está assistindo a gente. Seja um livro que você leu, um filme que você assistiu, algo que alguém te falou e mudou a sua vida, ou, enfim, pode ser também o seu momento autoral de deixar ali a sua assinatura na parada. Bom, um conselho que eu dou é se conheça. Se autoconhecer foi o que mais me ajudou e me fez criar esse mindset de querer evoluir constantemente. Entender que o que eu penso influencia muito no que eu consigo para minha vida, no que eu quero para minha vida e no tipo de pessoa que eu quero ser realmente. Então, o autoconhecimento foi o que mais me ajudou a ter o tipo de pensamento que eu tenho hoje, que é de realmente buscar evoluir, mas buscar evoluir com referências de pessoas boas e que realmente tenham algo a me agregar, mas que me fizeram ser quem eu sou hoje, tecnicamente, teoricamente falando. Mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental, porque é com base no que você se conhece que você vai determinar quem você quer ser. E é o que tem me ajudado até hoje. Se eu puder me apropriar brevemente do seu discurso e introduzir uma pitada de Gabriel, e eu costumo fazer bastante isso com vocês, o autoconhecimento ele traz clareza sobre si. Você nunca consegue dar um passo se as coisas não são claras para você, porque a insegurança faz com que você não mova adiante. Então, isso que você fala sobre se conhecer tem um poder, cara, muito forte. E as pessoas, elas, por um padrão de comportamento idiota, eu diria, elas tendem a não querer buscar conflito, e você só evolui por meio do conflito. Se conhecer é conflitoso, Sim. porque você vai pegar versões de si mesmo e confrontar elas. É lidar com a sua sombra, né? É lidar com a sua sombra. E você começa a notar situações, e aí isso vem da neurociência, que você não é perfeito. E você é o herói da sua história, o protagonista dela, e você precisa agir sim, mas você não é perfeito. E por meio dessas imperfeições, muitas pessoas buscam só falhas. Mas a partir do momento que você entende, e aqui eu vou fazer uma outra agregação poderosa da sua fala, se apega a Deus, por exemplo, você consegue evoluir. Então a gente tem aqui um padrão de comportamento e realmente um conselho muito poderoso. Se as pessoas entenderem a mensagem que você passou e elas forem capazes de serem humildes o suficiente para lidar com a própria sombra, eu acho que elas vão evoluir bastante, assim como você acredita estar numa boa fase da sua vida. Então, obrigado pelo conselho que você deixou. Obrigado por ter aceitado retornar a essa conversa 2 anos depois, mas numa configuração um pouco diferente. Mais da sua vida pessoal, mais da tua própria entrega como ser humano, como profissional, enfim. Isso eu acho que é a coisa mais agregadora que tem, porque cada pessoa tem a sua história para contar, cada história detém poder e, de repente, por meio da sua história, alguém que está assistindo a gente pode se conectar, pode se sentir inspirado e pode, sei lá, mudar a vida do cara para melhor. Então, obrigado por isso, cara. Eu que agradeço. Pra gente poder finalizar, eu quero te deixar uma lembrança, obviamente. Na época a gente não tinha isso. É mesmo, não mesmo. Então, na época a gente não tinha nada, né, Pedrão? Nem você direito a gente tinha, mano. A gente tinha você agregado, colocando uma webcam em cima de um vaso. Você lembra disso? Pra vocês que estão assistindo a gente, que vê que o estúdio é bonito, que eu falo gravem no Blue Space, inclusive acabei de lembrar que eu esqueci do disclaimer inicial e vou colocar ele no final, enquanto o nosso colega abre o presente dele aqui. Isso aqui começou numa sala de reunião com uma webcam em cima de um vaso de vidro, cara.
A gente tinha comprado 4 microfones da China, lembra? Que o som era, ó, uma Daqueles. bosta. Porém, cá estamos. Pô, tá aqui, convidado especial. Óbvio. Que satisfação. E que evolução, E que inclusive. evolução. Caramba. O primeiro convidado, 2 anos depois, retornando e trazendo tamanha experiência de vida numa configuração talvez um pouquinho mais séria. Não, mais séria, mas muito bacana. Tipo, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui de novo. Pela oportunidade de compartilhar isso com você, que querendo ou não é uma Prazer referência. muito Então, enorme poder receber sua história, cara. não só isso, mas poder também ter esse tipo de experiência aqui, não só como um colaborador, mas muito mais como alguém que tem algo a trazer e também agregar. Eu falo que as pessoas me agregam muito, mas eu espero que eu também seja esse tipo de pessoa que tenha algo a agregar a essas pessoas também. Não necessariamente as pessoas que estão próximas a mim, há pessoas que de certa forma vão ver esse vídeo, vão ouvir isso. Eu espero que de alguma forma isso tenha tocado aí no coraçãozinho de vocês, mas que de certa forma sirva para alguma coisa. Eu acho que nada é impossível perante ao poder de Deus. É uma coisa que eu venho aprendendo, como eu falei, recentemente, mas que me fez mudar minha cabeça de uma maneira que eu não mudei, por exemplo, há 25 anos. Então, tipo assim, agora eu cheguei numa fase da minha vida que eu realmente me torno como um adulto maduro e entendido do que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor. E aí essa pessoa vai desde profissional a minha vida pessoal também. Mas, mais uma vez, obrigado, Gabriel. É incrível estar aqui, é incrível poder compartilhar isso com você, mas mais incrível ainda é poder vivenciar tudo isso diariamente com todos vocês na Blue também. Cara, é um prazer gigantesco ter você com a gente. Eu falo isso, talvez eu tenha falado isso na tua entrevista 3 anos atrás, porque eu sempre falo isso para as pessoas, que uma experiência profissional ela é uma troca, né? Então, ao passo que você se dedica, a gente tem que te proporcionar chegar a lugares que você quer chegar, baseado em objetivos e metas, e aí, obviamente, a gente tem o plano de carreira, a gente tem N situações para que isso aconteça. Mas o ponto que eu quero tocar não é esse especificamente, mas trazer a construção da pessoa. Porque você falou, pô, hoje eu tenho a clareza de me tornar um ser humano melhor, um profissional melhor. E eu tenho lido cada vez mais artigos que dizem, a gente antigamente era muito interessante, se você falar com sua mãe, por exemplo, ela vai falar, deixe os seus problemas para fora da empresa, ali dentro você faz. Isso é impossível porque a gente é um só, ninguém coloca a máscara do Vitor trabalhador, aí E agora eu sai. tiro a máscara do Vitor trabalhador dos problemas do trabalho, deixo aqui, coloco as máscaras da vida social, que também tem seus problemas. Sim. É muito sobre saber lidar e ter maturidade para lidar com tudo. Saber que uma coisa não pode interferir a outra, mas que você trabalha para que você tenha mais conquistas na sua vida pessoal, porque é o trabalho que te provém o sustento e o dinheiro que você precisa para conquistar as coisas que a vida pessoal te anseia. Então, é uma construção. Então, saber o como você tem essa clareza hoje, isso é super legal. Então, quando você traz toda essa história, isso eu falo com muita propriedade. As pessoas, elas tendem a se suprimir quando tem histórias a serem contadas, elas acham que elas não têm nada a compartilhar. Todo mundo tem algo a compartilhar e todo mundo tem uma história capaz de inspirar alguém. O que muda a chave é que quando você tem a clareza da sua vida para si mesmo, que é o que você está construindo, você entende que você é protagonista. Quando você entende que você é protagonista, você entende que você pode transbordar. E aí você toca o outro. Então é tudo uma construção pautada em maturidade. Quanto mais claro essas coisas se tornam para você, mais capaz de tocar o outro você é. Porque você está seguro de si. E se uma vez confrontado a outra pessoa, você tem a maturidade de lidar com um confronto e falar, poxa, se ela está falando uma coisa que eu realmente posso evoluir, eu vou evoluir, mas se ela está falando uma coisa que pautada nas minhas crenças, valores e princípios inegociáveis, isso não tem a ver, aceito, muito obrigado, discordo e tá tudo bem em discordar. Então é toda uma construção de maturidade para que se exista diálogo produtivo. O diálogo produtivo, ele sempre existiu na minha vida. Como eu falei, eu sempre lidei com pessoas que tinham pontos de vista diferentes. E isso não muda aqui no trabalho, assim como na vida fora também. Exato. Então, parece que eu tenho um imã de pessoas com pontos de vista diferentes, critérios diferentes, culturas diferentes,
pra próximo. Parece que eu tenho esse imã de trazer essas pessoas cada vez mais próximas. E que bom, porque foi isso que criou a maturidade que eu venho tendo, principalmente agora, com essas pessoas que eu tenho mais próximo, mas ao longo de toda a minha jornada. É isso aí, cara. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado. E, pessoal, para vocês que ficaram até o final, eu quero agradecer imensamente por vocês terem escutado a história do Vitor. Então, já o agradeci por ter compartilhado tudo isso com vocês. Espero que a nossa conversa tenha somado um pouco na vida de vocês. Lembrando que o grande objetivo disso aqui é, de fato, por meio de histórias, vocês se sentirem inspirados a se tornarem pessoas e profissionais melhores. Quero fazer a lembrança do final, o disclaimer que eu esqueci no começo, que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês querem passar por esse tipo de experiência, isso aqui é uma ferramenta para vocês prospectarem clientes, isso aqui é uma ferramenta para vocês conhecerem melhor pessoas que estão com vocês ou pessoas que vocês querem conhecer. É muito poderoso isso aqui. Então, se vocês não sabem como começar, conversa com a gente pode te ensinar ou te ajudar a tirar esse projeto do papel, criar esse projeto junto com você. A gente tem infraestrutura completa só para você sentar e gravar. Então, é muito completo o que a gente pode te oferecer aqui para você ter essa mesma experiência do que você acabou de assistir. E, bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Vitor. Obrigado, Gabs. Pedrox. E é isso, galera. Falou!